Senhores acadêmicos, senhores que prestigiam sempre as atividades desta casa, encerramos aqui um belo ciclo criado pelo confrade poeta Antônio Carlos Sequim, a quem agradeço pelo convite para estar à mesa. Esse ciclo chamado Vertentes da Literatura Brasileira, que foi iniciado com o confrade Cícero Sandrone. Depois tivemos o Garcia Rosa, o grande escritor, e o Braulio Tavares, também outro escritor, falando da ficção científica. E hoje temos o poeta Fernando Paixão, que, para começar, representa aqui um reencontro. Nos perdemos de vista há 20 anos. Né? Sim, ele foi meu editor na Ática, num período muito bom daquela editora. Foi uma grande editora, de autores brasileiros, sobretudo. E o Fernando... Tive a honra de participar desse movimento, digamos. Fernando eu conheci muito ativo em São Paulo, como crítico literário, sempre fez parte da cena. É curioso que ele é português, não parece, mas é português. Não parece pelo sotaque, né? Mas é que ele veio para cá com 6 anos de idade, se instalou em São Paulo e paulistano se tornou. Né? Tem já falei aqui da sua carreira de editor, que foi longa, trabalhou 30 e tantos anos na Ática, 35, não foi? Sim, comecei moleque. Na própria Ática, ele organizou o livro Momentos do Livro no Brasil, né? Foi de 1995, e que ganhou o Prêmio Jabuti. Em 2009, Fernando ingressou na carreira acadêmica como professor concursado. Desde então, leciona literatura brasileira no Instituto de Estudos Brasileiro da Universidade de São Paulo. Defendeu o mestrado na Unicamp sobre a poesia de Mário de Sá Carneiro, Comigo Me Desavim, resultando na publicação de Narciso em Sacrifício, em 2003. No doutorado, dedicou-se a estudar o gênero do poema em prosa e seu estudo foi publicado no ano passado. Foi convidado como visiting scholar em algumas universidades estrangeiras, como a Universidade de Berkeley, em 2009, Universidade da Califórnia de Los Angeles, 2009, e Universidade Nova de Lisboa, 2014. Além da atividade acadêmica, dedica-se à poesia com 6 livros publicados e alguns prêmios recebidos. Seus livros são de poesia: Rosa dos Tempos, de 1980, O Fogo dos Rios, de 1989, 25 Azulejos. 94. Aí tem Pagando Alguma Memória a Portugal, 25 Azulejos. Poeira, 2001. Palavra e Rosto, 2010. Escreveu também para crianças e adolescentes um livro intitulado Poesia a Gente Inventa, de 1996. E outro livro chamado Dia de Brinquedo, de 2003. Este ano, ele lançará um novo livro de poemas que se chama Porcelana Invisível. Com a palavra, Fernando Paixão. Obrigado. Muito obrigado. Bom, eu começo por agradecer aqui muito o convite do Sequim, inicialmente, do Antônio Torres, dos acadêmicos aqui da casa, que eu conheço alguns. É uma honra estar nessa casa, que quem me abriu pela primeira vez essas portas foi o saudoso Antônio Wais, nos idos dos anos, ainda no final dos anos 80. E agradeço a cada um de vocês aqui que estão presentes na plateia por estar interessado aqui na nossa conversa.
E quando o Sequim me pediu um título para essa conversa, a gente logo acertou um pouco que o mais interessante aqui seria justamente tratar a questão do gênero do poema em prosa dentro do âmbito da literatura brasileira, né? Discutindo mais em torno dos nossos autores ao longo do tempo, né? Então, eu vou apresentar aqui para vocês, na verdade, é o reflexo um pouco de uma pesquisa que eu estou desenvolvendo e meio que fechando, que pretende justamente resultar numa antologia do poema em prosa no Brasil, desde o século XIX até aqui, né? Que é um gênero pouco visitado, seja pela crítica, né? E temos pouca tradição também em cima disso. Mas, mesmo para falar sobre a questão brasileira e o contexto nacional, a gente tem que esclarecer um pouco aqui o conceito de poema em prosa, né? Deixar ele um pouco claro aqui para a nossa conversa. E com que conceito que eu estou trabalhando aqui nesta reflexão. E porque, afinal, é um tipo de escrita escorregadio, né? Poema em prosa é poema, mas também é prosa, então é essa ambiguidade toda ao mesmo tempo, né? E de que poema em prosa que estamos falando aqui? Bom, na verdade, se a gente for ver a bibliografia sobre o assunto, sobretudo internacional, tem muito pouca coisa em português, a gente vai ver que não existe um consenso entre os teóricos, né? Aliás, não só nesse aspecto, em vários outros também. Há divergências, etc. e tal. Mas, na minha opinião, a melhor referência sobre o assunto é justamente ainda uma crítica francesa, a Suzanne Bernard, que, em 1959, ela publicou um livro que ainda hoje é uma bíblia, uma referência para o assunto, cujo título é Le Poème en prose, de Baudelaire jusqu'à nos jours. Quer dizer, o poema em prosa de Baudelaire até os nossos dias, né? E ela nos oferece, então, uma definição que eu acho que ela é clara e funcional para essa nossa conversa. Segundo ela, basicamente, o poema em prosa se comporia pela articulação de 3 qualidades em simultâneo na questão da linguagem. Eu vou estar projetando aqui algumas coisas, mais no sentido de facilitar a leitura, né? Então, retomando aqui o conceito dela sobre o poema em prosa nesse livro, ela diz que o poema em prosa se define pela articulação de um tripé de características de linguagem. Primeiro, a questão da unidade, né? Afinal de contas, o poema é uma extensão curta, ela tem que ser orgânica, né? A palavra orgânica é muito importante, né? Em que o início, o meio, o fim, eles têm um desenvolvimento, um fecho, tem uma unidade por inteiro, vamos assim dizer, né? Esse conceito de unidade, obviamente, não é externo, ele é interno à linguagem. E as imagens operadas ali dentro. Mas é importante que, para o poema em prosa funcionar, para que não seja só prosa, essa unidade tem que existir, como, aliás, tem que existir num poema em verso. Não é característica exclusiva do poema em prosa. Outra característica forte para que haja um poema em prosa é trabalhar com a ideia de brevidade. Quer dizer, o poema em prosa, por princípio, sobretudo no contexto mais contemporâneo, ele não é a coisa dilatada. A poética, hoje em dia, ela é cada vez mais recheada de silêncio, né? Então, e o poema em prosa, ele não é prosa, então ele tem um caráter mesmo contrativo, vamos assim dizer, né? De síntese, de economia de meios, né? Daí que o poema em prosa trabalha com essa ideia de brevidade. Unidade e brevidade seriam, então, 2 características um tanto, basicamente, formais, né? Ligadas à questão formal. Mas tem uma terceira característica que ela aponta, que é justamente a da gratuidade, que está ligada um pouco à questão do tema, ao conteúdo do texto, né? A gratuidade, ela diz respeito a que, na poesia, a hierarquia entre as coisas, ou mesmo entre as palavras, ela não existe per si. Diferentemente do mundo clássico, né? No mundo clássico, pré-romântico, as metáforas, as imagens tinham que ser de um determinado tipo, senão não era poesia. A conquista da modernidade é justamente fazer com que a poesia fosse encontrada nas coisas gratuitas. Uma pedra no chão, uma coisa que passa, uma moça, uma água, enfim. É a operação interna da linguagem que vai dar força àquela situação, àquela cena, aquele insight, vamos assim dizer, né? Então, eu acho que esse tripé de características já apontam, digamos, algumas noções fundamentais, né?
É claro que ela aponta, é uma definição ainda um pouco genérica, né, e alguns autores acham que ela é um pouco simplista, que não resolve tudo, né, mas ela tem a qualidade, pelo menos no âmbito desta nossa conversa, de fornecer os conceitos mínimos para a gente estar dialogando com isso. E para também exemplificar melhor o que seria isso na prática, como é que... Eu queria mostrar para vocês aqui justamente um pequeno poema da Ana Cristina César, né, que justamente trabalha muito esse clima de ambiguidade, que, aliás, é muito típico da autora, né? Então, esse poema do Inéditos e Dispersos é simplesmente isso. Enquanto leio, meus seios estão a descoberto. É difícil concentrar-me ao ver seus bicos. Então rabisco as folhas deste álbum, poética quebrada ao meio. 2, uma espécie de segundo ato. Enquanto leio, meus textos se fazem descobertos. É difícil escondê-los no meio dessas letras. Então me nutro das tetas dos poetas pensados no meu seio. Vocês vejam que tem aí toda uma repetição, uma literação da vogal E, né? Sonoridade assim que está mantida, né? E claro que se esse poema em prosa fosse transformado em verso, se a gente de repente quebrasse aqui, transformasse em versos com enjambement, etc. e tal, a realidade do poema seria completamente outra, né? Aqui a poeta está lendo o livro sobre o peito nu e mistura, né, faz uma mistura, promove mentalmente uma mistura entre os textos e os bicos dos seios, né? Sugere justamente uma sensualidade casual e intensa, né? E a tensão dividida entre o corpo e os textos, né? A vida e a arte, essa poética partida ao meio, né? É isso que, de certa maneira, está em jogo nesse poema, né? E é um bom exemplo, na minha opinião, justamente das qualidades inerentes a esse bom poema. É um poema em prosa, né? Que é a brevidade, né? Você veja que tudo é da ordem da brevidade, frases curtas, né? A intensidade, né, também, né, até por conta dessa brevidade, e a gratuidade também, porque essa cena ela é ocasional, quer dizer, é o olhar da poeta que faz com que aquilo se transforme em poesia, né? Enfim, eu acho que esse é só para dar para vocês a noção justamente interna de linguagem necessária para que aconteça o poema em prosa, né? E claro que é uma definição que não resolve completamente a questão, enfim, há exceções que a gente pode encontrar em relação à definição da Suzanne Bernard, mas nos serve de baliza, né? E, sobretudo, também para deixar de lado toda uma série de textos, vamos assim dizer, que são mais prosa poética. Existe vamos assim dizer, um pouco um conflito e, às vezes, uma confusão de entendimento entre poema em prosa e prosa poética. A minha opinião, resumidamente falando, quer dizer, o poema em prosa implica essa tensão, esse jogo interno de linguagem, do funcionamento como um poema, quer dizer, como uma dramaticidade interna de imagens, enquanto que a prosa poética não tem necessariamente esse compromisso. A prosa poética pode ser mais dilatada, não tem um compromisso de unidade tanto quanto o poema em prosa. Mas, enfim, esse seria um tema para uma outra conversa e uma outra palestra, né? Então, eu espero até aqui ter deixado claro justamente a noção, o conceito que eu estou trabalhando do poema em prosa, para a gente entrar justamente na questão da literatura brasileira, né? E aí, como ênfase para... Ou, por favor, você me controla o tempo aí, porque pode ser que eu me atrase e eu não desejo fazer isso. Por favor, Antônio. Mas quanto tempo que eu já falei? Uns 15 minutos, mais ou menos? 15? Tá. E então a questão que eu me coloco para trazer aqui para vocês e desenvolver um pouco é a questão: existe um poema em prosa brasileiro? Quer dizer, existe um poema em prosa do Brasil, que não seja apenas no Brasil, né?
A gente sabe que essa questão no Brasil, a identidade brasileira, ela é um imbróglio, é uma questão muito difícil e implica mesmo um certo impasse histórico do qual a gente não consegue sair, né? Ou a partir disso é que a gente pode enxergar alguma coisa, né? De um lado, somos uma sociedade que nasceu sob o jugo da colonização, quer dizer, ou seja, da imitação dos valores da coroa portuguesa e assim por diante, né? E de imitação dos valores culturais também. A gente sabe que tudo isso foi várias práticas letradas foram importadas, né? De outro, o oposto à imitação seria a originalidade, não é? Mas é possível um país de periferia europeia criar algo de original? É muito difícil, né? É quase que ahistórico, né, isso acontecer, né? Mas esse impasse efetivamente marca toda a questão do surgimento, pelo menos, do poema em prosa entre nós, e para isso a gente tem que recuar um pouco lá ao século XIX. E se a gente for olhar o século XIX, desde dos românticos, a gente vai ver que eles começaram justamente pelo princípio da imitação. E o Baudelaire, principalmente, né? Quer dizer, imitaram tanto Baudelaire, no sentido principalmente formal, né? No sentido mesmo da estrutura métrica, sobretudo, né? A ponto de que o Machado, naquele texto A Nova Geração, de 1879, chega a afirmar que, quanto a Baudelaire, palavra de cito, quanto a Baudelaire, não sei se diga que a imitação é mais intencional do que feliz. O tom dos imitadores é demasiado cru. E, aliás, não é outra a tradição de Baudelaire entre nós. Quer dizer, ele que estava ali no calor da hora já aponta todo esse espírito um pouco apequenado da nossa condição cultural e etc. Antônio Cândido, num artigo justamente sobre os primeiros baudelairianos, no livro Educação pela Noite, ele vai contrastar um pouco, vai relativizar essa opinião do Machado e vai dizer que certas rebeldias dos poetas brasileiros, na verdade, e ele se refere especificamente à questão da erótica e do satanismo, né, que os nossos românticos trabalharam muito, seriam, segundo na visão do Cândido, seriam formas desses autores se contraporem aos valores tradicionais da sociedade local. Porque, afinal de contas, ainda na província, a sociedade seria mais ainda tradicional do que na metrópole, na Europa, etc. e tal. É verdade, mas o que o Cândido não ressalta também, ou o que ele esquece, é que o fato de que, mesmo os traços eróticos e satânicos dos nossos autores românticos repetiam um espírito de imitação. Victor Hugo e outros, enfim, né? Pois esses temas já apareciam na produção de Portugal mesmo, né, que chegava aqui e tudo mais. Enfim, isso relativo ao campo do poema em verso, né? Se a gente passar para o campo do poema em prosa, a realidade não é muito diferente. O gênero, como a gente sabe, tem um marco inicial com o livro Pequenos Poemas em Prosa, que o Baudelaire passou os 10, 12 anos últimos da sua vida acalentando esse projeto. Ele escreveu parte desse livro simultaneamente enquanto ele escrevia a última parte do Flores do Mal, né? E há uma correlação, inclusive, muito grande entre esses dois textos e projetos. Mas o livro, efetivamente, só foi publicado póstumamente, na primeira edição completa do Baudelaire, em 1869. E, a partir daí, é que ele passou a ser conhecido e digamos, abriu todo um campo, né, todo um veio associado ao poema em prosa, né? Então, a partir de 1880, digamos, é quando surge também a vaga simbolista, né, seja na França como aqui no Brasil, digamos, dar sequência um pouco a essa experiência do Baudelaire, né, só que no caso dos simbolistas digamos, com uma renovação, segundo eles, né. O simbolismo, que está muito próximo ali justamente do surgimento do poema em prosa, como a gente sabe, valorizava muito a melodia das palavras, né? Quer dizer, as imagens não valiam só por si, mas valiam pela concretude sonora, nem visual, quer dizer, a poética funcionava enquanto uma linguagem como um todo, não é? E diferentemente da visão romântica que os simbolistas consideravam muito individualizada, uma visão muito do sujeito, enquanto que os simbolistas tinham uma visão muito mais transcendente da própria realidade, né?
Essas ideias também vieram para cá sob o signo da importação. Não basta ver a história delas, né? Conta a lenda que o Medeiros de Albuquerque conseguiu reunir uma série de livros que eram novidade lá na França, né? E ficou encantado por aquilo, de modo a inspirar o Canções da Decadência, que é de 1889, que inaugura o simbolismo entre nós, né? E esses livros circulavam entre os escritores brasileiros e também recebendo influências portuguesas, né? Portuguesas indiretamente, porque a literatura portuguesa também se nutria da França, enfim. Mas, nesse caso específico do poema em prosa, teve um livro chamado Guaches, do João Barreira, que foi um livro determinante, parece que inspirou, foi muito lido aqui pelos nossos escritores, e conta o Andrade Muricy que alguém terá dito a ele que eles liam de joelhos esse livro Guaches, do João Barreira. E só para ter uma ideia um pouco desse tom, o que era que estava surgindo ali? Era uma linguagem de fluência, daí a adesão ao poema em prosa, em que as imagens se faziam numa melodiosidade muito fecunda, né? Só para vocês terem uma noção disso, um pequeno trecho aqui dessa oração pagã, que é desse livro do João Barreira. Logo o comecinho dessa oração. Como a arcada final da sinfonia fecundante da floresta, imobilizava-se aquela nota branca de mulher, numa pose de mármore sonhado, embalada pela adormecedora ladainha dos murmúrios. Vocês vejam que aqui o próprio texto já contém um murmúrio, né? Quer dizer, para os simbolistas isso era, digamos, o ponto máximo dessa visão, vamos assim dizer, os substantivos acompanhados de adjetivos, né, o colorido, a ênfase, né? E foi um pouco sob esse signo e também importando, né, esse modelo que fortemente era produzido na França. Pode-se dizer que nas últimas décadas do século XIX o poema em prosa se espalhou pelas revistas literárias do mundo e também brasileiras. E passou a ser um instrumento a mais para a expressão dos poetas, né? Muitos, mas sempre ainda dentro desse espírito de imitação. Eu, inicialmente, na minha pesquisa para a antologia de poema em prosa que eu estou fazendo, eu me dediquei inicialmente justamente aos autores do final do século XIX e do século XX, né? Eu li vários livros completamente raros, inacessíveis, do Colatino Barroso, Antônio Austregésilo, Dario Veloso, Rocha Pombo, Nestor, autores muito pouco lembrados hoje em dia, né? Nestor Vitor, Juliano Perneta, Emiliano Perneta, enfim, pessoas que foram importantes ali nessa virada de século. E eu li quase uns 40 livros, mais ou menos, e confesso a vocês que fiquei bastante decepcionado assim, com o que eu encontrei. Eu achava que eu ia encontrar uma vigorosidade um pouco maior, porque eu tive a impressão de que boa parte daqueles textos, primeiro, não encontra legibilidade hoje em dia, devido às metáforas usadas, devido à própria linguagem, à elevação da linguagem. A gente não tem aquela situação cultural para reconhecer, vamos assim dizer, a potência que aquela linguagem tinha. Hoje, aos nossos olhos, aquilo, digamos, cai no ridículo, né? E é um período também em que justamente a prosa poética e o poema em prosa se misturavam muito. Era justamente essa ansiedade, vamos assim dizer, de transcender o verso, né? E eles usavam até uma expressão muito em voga na época, que eram as chamadas fantasias, né? Isso já vinha da França, isso já vinha do Aloysius Bertrand, antes de Baudelaire também, que usava essa expressão, né? Mas é justamente essa zona meio indefinida, né? Poema em prosa, prosa poética, que, na final de contas, é uma superação da prosa e da poesia, que só possível de acontecer na modernidade, né? Mas, no caso da poética simbolista, eu fiquei bastante decepcionado um pouco, porque realmente fazer uma antologia só com aquele material teria uma importância apenas histórica, porque do ponto de vista de leitura acabaria sendo complicado. A quantidade de imagens que recorre, por exemplo, à femme fatale, né, no sentido mesmo da mulher como uma coisa também completamente platônica, né, idealizada, assim, era, digamos, era a grande concepção feminina que se tinha, né?
As imagens cristãs também assim, eram completamente incorporadas ao discurso poético, de modo a contaminar um pouco as coisas, né? Uma recorrência também extremamente demasiada às imagens do cosmos, né? Espaços amplos, né? Até pela grandiloquência das imagens, né? Tudo tinha uma certa grandiloquência majestosa, né? Figuras de oposição, noite e dia, claro e escuro, mas bem e mal, mas tudo sempre dentro de uma ordem muito dramática, né? Enfim, quer dizer, na verdade, o que a gente encontra aqui nessa poética simbolista de poema em prosa, de prosa poética, acaba sendo um pouco de imitação, né? E tem que se fazer justiça. Não, há dois casos que vão extrapolar isso e que, vamos assim dizer, eles imitam sim, mas eles conseguem superar. Eu vou ter que falar deles apenas rapidamente. Mas é o Cruz e Souza, justamente, né, que é o grande simbolista brasileiro. Missal, que é de 1893, é um livro polifônico, é um livro ainda, inclusive, no meu entendimento, muito mal compreendido ainda. O Cruz e Souza tem uma vasta bibliografia sobre a poética em versos, mas muito pouca sobre o poema em prosa. Evocações é um livro estranhíssimo. Tem um poema ali chamado Emparedado, que é justamente a condição negra do Cruz e Souza, levada ao limite do paroxismo, inclusive da estética simbolista, né? Ou seja, ele imitou sim, mas ele pôs a sua carne negra brasileira muito fortemente naquela forma francesa e produziu alguma outra coisa, né? É verdade que o José Veríssimo, injustamente talvez, qualificou ele como uma imitação falha de Baudelaire, né? Mas, em compensação, o Roger Bastide faz toda uma análise do Cruz e Souza de que ele terá sido um poeta negro voltado para uma alma branca. É toda uma dramática que não se resolve de alguma maneira. Mas o não se resolver é do ponto de vista existencial, porque do ponto de vista estético, Cruz e Souza ficou, não é? Enfim, o mesmo se dá com Raul Pompeia, quer dizer, o Canções Sem Metro, que ele acalentou por mais de uma década também, teve uma obsessão completa com esse livro, ele publicou vários textos em prosa poética, né, que ele também sublimava muito esse gênero, né? Tanto é que ele não conseguiu publicar em vida, foi só um amigo que publicou depois da morte dele, depois de 5 anos da morte, e é um livro completamente peculiar no estilo, né? Ele publicou muita coisa nos jornais e depois só selecionou, no final da vida, ele só selecionou 33 dos textos, colocou epígrafe e fechou, digamos, o Canções Sem Metro. Esse livro, inclusive, teve uma edição recente, muito bem editada e com um prefácio muito bem feito pelo Gilberto Araújo, que coloca uma série de descobertas e de reflexões em torno a esse livro que vale a pena conhecer. Enfim, passando rapidamente pelo Cruz e Souza e Raul Pompeia, porque, afinal de contas, eles foram exceções nesse aspecto e nessa maioridade de imitação que a gente teve, né? Nesse contexto de imitação muito grande que tivemos naquele período. Um período que se estende até o pré-modernismo, né? Apenas para confidenciar um pouco aqui com vocês, um autor que eu gostei, achei muito estranho e hoje em dia talvez tenha alguma força estética, é o César de Castro, que publicou um livro que ninguém conhece hoje em dia, enfim, mas chama Peã, Ampolas de Escuma. Ele tem uma espécie de um concretismo de sonoro e de trato das palavras assim que me chamou muito a atenção e como exceção mesmo da imitação dos outros, né? Mas estava dizendo antes que esse contexto de imitação, digamos, vem até o pré-modernismo, né? E com a Semana de Arte Moderna, a situação literária se altera profundamente, né? As vanguardas literárias europeias, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, a Semana de Arte Moderna, né? Porém, quer dizer, no que se refere a esse assunto, eu acho que não seria exagero dizer que, durante as 2 primeiras décadas do nosso modernismo, pegando aí os anos 20 e os anos 30, o poema em prosa deixou de ser um gênero tão praticado e lembrado, né? Talvez justamente porque estivesse identificado com o movimento literário anterior, o simbolismo, né, que tinha que ser negado pelos modernistas, né?
É curioso a gente observar que, se a gente for... Eu estudei isso e fiz um levantamento na obra dos principais autores do nosso modernismo, né? E a presença do poema em prosa é impressionantemente escassa. Vejamos. Oswald de Andrade, ele tem um poema chamado Falação, que é meio manifesto, é meio poema em prosa, digamos. O Memórias Sentimentais de João Miramar pode ser agregado um pouco a isso, mas não é propriamente poema em prosa. Ele tinha em mente a estética do poema em prosa, sim, né? Eu não sei se vocês sabem, mas o Oswald de Andrade tinha pensado como subtítulo para Memórias Sentimentais de João Miramar algo do tipo forma em romance de poema. Quer dizer, ele misturava tudo. Ele queria romance, poema e ficção e tudo. Depois ele cortou, na versão final, ele cortou esse subtítulo. Mas Oswald de Andrade tem um poema em prosa, Mário de Andrade tem 2 poemas, Manuel Bandeira, que tem uma obra vastíssima, 9 poemas, Jorge de Lima, uma obra ainda maior, 9 poemas, sendo 3 do Poemas Negros, Guilherme de Almeida, que era um leitor tão desarvorado dos franceses, não escreveu poema em prosa, Cassiano Ricardo não escreveu poema em prosa, exceção para o Augusto Meyer, por exemplo, que ele tem 30 poemas em prosa dentro de uma obra que foi escrita entre 22 e 45. Né? Então, realmente é uma regressão, assim, é numérico, é palpável, digamos, perceber como o poema em prosa regrediu, assim, deixou de estar em cena nesse período. Como entender essa evidência, né? Ora, como eu já disse antes, quer dizer, não interessava aos modernistas brasileiros qualquer elemento normativo que pudesse delimitar a criação. E as vanguardas também não estavam pensando em gêneros, vamos fazer tal gênero. Eles queriam quebrar com o esquema dos gêneros também, né? E, como eu disse, também havia um antagonismo. Os modernistas queriam quebrar com a linguagem passadista, né, ampolada. E o poema em prosa exercido na geração anterior era dessa ordem, né? Enfim, então, nos anos 20 e os anos 30, digamos, é muito visível essa reclusão. Na minha pesquisa e na minha percepção, eu acho que a situação muda um pouco justamente com a Segunda Guerra e a criação do Estado Novo, né, que, afinal de contas, temos ali já um certo cansaço, né, da experimentação poética, das vanguardas, né, já no meio do século a coisa já está ficando um pouco cansado, aquela quebra de normas, aquela desconstrução da linguagem dos futuristas e tal, né. O momento pós-guerra também pedia um novo direcionamento estético, né, aquelas ideias antigas não serviam mais, a dramaticidade estava no ar, né? E, aqui no contexto brasileiro, a gente percebeu também uma volta a um certo tradicionalismo através da geração de 45, né? Que, como a gente sabe, promoveu um retorno às formas fixas e de certo modo, também se contrapôs à radicalidade dos modernistas, né? Para o poema em prosa, no entanto, quer dizer, eu acho que o ponto de virada, justamente, assim, no sentido de romper com o ciclo de imitação, terá ocorrido no início da década de 50. E ela está expressa justamente na obra de 2 autores que vou falar aqui rapidamente, né? Que seriam Aníbal Machado e justamente Ferreira Goulart, né? Como a gente sabe, quer dizer, o Aníbal ele ficou um bom tempo escrevendo os poemas em prosa dele e até começou a publicá-los em 51. Ele fez uma edição completamente pirata, né, assim, rara, né, hoje em dia, de 300 exemplares, com ABC das Catástrofes e Topografia da Insônia, em 51. E depois ele fez um livro chamado Poemas em Prosa, em 52 também, numa edição praticamente mínima, né, de 300 exemplares. Ele vai recuperar esses 2 livros publicados antes e, com outros inéditos, vai compor, então, em 57, o Cadernos de João, que dá uma noção do poema em prosa muito vigorosa, muito bem feita. Quer dizer, até aquele ponto é a expressão em poema em prosa mais avançada que teremos, né, que teríamos, num certo sentido, né? Só que eu acho, na minha opinião pessoal, que o Cadernos de João foi um livro muito mal editado por ele mesmo, Aníbal Machado. Quer dizer, se a gente for recorrer à primeira edição, a gente vai ver que ele botou uma série de títulos, intertítulos, há uma sobreposição dos textos ali, tem uma mistura de redondo com itálico, quer dizer, os textos já são difíceis e herméticos em si, e a
diagramação e a composição que ele fez dificultou isso mais ainda. Tanto é que esse livro, hoje em dia, ainda, embora seja magnífico, está por ser decifrado, porque ele é difícil, né? Mas fundamental para essa conquista dessa maioridade, digamos, do nosso poema em prosa, né? Outro livro importantíssimo para o nosso assunto, na minha opinião, é A Luta Corporal, justamente, do Ferreira Goulart. Porque esse livro, eu acho que ele é um marco do gênero entre nós, né? Porque ele está investido de uma linguagem cortante, inesperada, caótica, né? Altamente moderna, né? E é notável assim o conjunto de poemas em prosa desse livro, assim, que está distribuído em 3 partes. É um programa de homicídio, o cavalo sem sede e as revelações espúrias. Essas 3 partes ali na entrada do Luta Corporal é simplesmente uma, digamos, é uma inauguração da modernidade em poema em prosa no Brasil, na minha opinião, porque eu acho que, na minha avaliação, né, enquanto Aníbal Machado fez um poema moderno, mas voltado para as vanguardas, olhando para trás, olhando para o início do século e querendo incorporar aquilo, o Ferreira Goulart, justamente, ele já não acreditava tanto naquelas vanguardas do passado e, digamos, abriu um horizonte para uma linguagem mais brasileira também, trazendo à cena as nossas angústias, assim, a nossa civilidade mal resolvida, né? A ferocidade desses textos ali é impressionante, na minha opinião, né? E só para vocês terem uma noção, justamente, eu trouxe aqui para mostrar para vocês um dos poemas dali, né, do Luta Corporal, que está no programa de homicídio. Vai o animal no campo, ele é o campo como o capim, que é o campo se dando para que haja sempre boi e campo. Que campo e boi é o boi andar no campo e comer do sempre novo chão. Vai o boi, árvore que muge, retalho da paisagem em caminho. Deita-se o boi e rumina e olha a erva a crescer em redor do seu corpo, para o seu corpo, que cresce para a erva. Levanta-se o boi e o campo que se ergue de suas patas para andar sobre o seu dorso. E cada fato é já a fabricação de flores que se erguerão do pó dos ossos que a chuva levará quando for tempo. Vale a pena ler novamente, porque é justamente a soma das camadas da realidade, né? Como captar o cosmos ali daquela situação, né? O boi, o campo, o capim, né? Vai o animal e o poema em prosa como continuidade, né? Se esse poema fosse cortado em versos, ele seria outra coisa, porque cada verso seria investido de metáfora, né? Não tanto o campo da metonímia como está presente aqui, né? Vai o animal no campo, ele é o campo como o capim, que é o campo se dando para que haja sempre boi e campo e o boi é o boi andar no campo e comer de sempre novo chão. Vai o boi, árvore que muge, retalho da paisagem em caminho. Deita-se o boi e rumina e olha a erva a crescer em redor do seu corpo, para o seu corpo, que cresce para a erva, é a mutação toda cósmica das matérias, né? Levanta-se o boi e o campo que se ergue em suas patas para andar sobre o seu dorso, né? Ele inverte a imagem, né? Quer dizer, o campo vai andar sobre o dorso do boi, né? E cada fato é já a fabricação de flores que se erguerão do pó dos ossos que a chuva levará quando for tempo. Esse é um poema doce, até tem poemas ali do Goulart que são mais coriscados, mais contundentes, vamos assim dizer, né? Ele levou a linguagem a se estraçalhar, né, principalmente também nos outros poemas, né, a buscar uma reinvenção, como eu disse, que aponta para uma agonia em relação ao futuro, né. Eu acho que, a partir desses 2 autores, então, eu diria que o poema em prosa no Brasil ele ganha um novo status, né, e supera, de alguma maneira, esse ciclo de imitação que terá marcado os momentos anteriores, né. Porque, a partir de 1950, o gênero começa a existir para além do espírito de imitação e busca, na verdade, a refletir uma estética nacional, que já conquistada pelo modernismo, afinal de contas, né? A conquista modernista foi muito importante, não se pode negar. E
O país também vivia os primeiros momentos da industrialização, ampliação do comércio externo, né? O Rio de Janeiro vivia um momento virtuoso da sua história, né? Então, nesse momento, nessas décadas, eu posso lembrar assim como autores que se dedicaram ao gênero: Jamira Mansur Haddad, o Quintana, que é um autor muito importante para esse gênero, Ledo Ivo fez muita coisa precocemente, Paulo Mendes Campos, Hilda Hilst, Manuel de Barros e vários outros, né, que surgiram nesse período e ajudaram a reforçar uma cultura do poema em prosa entre nós, né. Não se pode negar também que aí a contribuição da poesia concreta, né, não tanto diretamente para o gênero do poema em prosa, porque eles pouco praticaram esse gênero, eles estavam preocupados em outra coisa, né? Mas eles, afinal de contas, eles tiveram uma postura de uma poética cosmopolita, né? E isso é da ordem do poema em prosa também, e isso tem que ser reconhecido. Para além do que Galáxias é um livro notável do ponto de vista de prosa também, ou de poema em prosa, como queiramos, é uma dúvida aquilo ali, né? E a vaga depois do surto inicial dos concretos, quer dizer, a vaga posterior dos anos 70, com a poesia marginal, etc. e tal, eu acho que, retomando até certas palavras de ordem dos modernistas, né, dos anos 20 e 30, mas já mais relaxados com relação aos simbolistas e podendo abraçar com mais carinho, vamos assim dizer, o poema em prosa, né? E, nessa época, com a poesia marginal, você tem uma combinação muito grande de oralidade, com um novo relaxamento da linguagem poética, uma experimentação formal muito grande também, né? Porque, afinal de contas, era uma sensibilidade nova que estava surgindo também no nosso país, né? Nesse sentido, podem ser lembrados os nomes de Torquato Neto, Cláudio Willer, Roberto Piva, Rubens Rodrigues Torres Filho, Tite de Lemos, Ana Cristina César, Vali Salomão, poetas que se preocuparam em promover eles trabalharam o poema em prosa, quer dizer, se ocuparam em fazer essa mistura de gêneros muito fortemente, né? E, a partir dos anos 1990 até a atualidade, eu acho que pode-se dizer que o poema em prosa já se encontra praticamente naturalizado entre nós, né? Porque hoje em dia já essa distinção pouco existe. Vários livros de poema misturam poemas em verso com poemas em prosa. Tem vários autores que publicam também livros já só exclusivamente de poema em prosa, né? Então, e alguns nomes apenas mais contemporâneos que eu vou lembrar que atuam fortemente nesse gênero, né? Arnaldo Antunes, Carlito Azevedo, no Monodrama, é um belo livro contemporâneo que tem muita coisa boa do poema em prosa. Juliano Garcia Peçanha, Vilma Areias, Rodrigo Naves, enfim, são nomes que vão participar dessa antologia, são alguns dos nomes que eu estou coletando para esse trabalho que eu estou desenvolvendo. E apenas eu trouxe também um poema, assim, para terminar um pouco, um poema que eu acho que é recente e que reflete um pouco também esse estado desse gênero entre nós, né? É um poema do José Almino, do Estrela Frio, de 2010, né? Sobre o retrato de minha mãe. Pouso o olhar no retrato de minha mãe, com um olhar que acredito continuar o seu. Porém, ela não é a minha mãe. Minha mãe era um trejeito de boca, como quem faz um esforço de coser um botão. Nunca existiu a minha mãe, não com a força que o passado, nesse tempo uno e eterno, nos traz e leva para a morte. E minha mãe não me comove sem que eu faça um esforço e diga: ali está minha mãe. E se não houver um jeito de crepúsculo, a rua molhada ou barulho de rádio, não há mãe. Não há minha mãe sem que meus irmãos, sem a prosódia do Recife, até uma voz clara serve ou o gosto de uma fruta e o seu retrato é falso. Mais falso do que todos os retratos, e ela já não é pessoa alguma, e falo dela somente porque ela não é nem ausência, mas um pé de pau, uma rã, uma dor doce e boa, uma tolice da infância. É uma sobreposição de coisas também, né? Quer dizer, é a mãe que está ali presente no retrato, mas aquilo não é a mãe, porque, afinal de contas, é só um retrato, e a mãe verdadeira é tantas outras coisas, mas essas outras coisas são trazidas pelo retrato. Há aqui aquela negação que, na verdade, afirma, não é?
pouso o olhar no retrato de minha mãe, com o olhar que acredito continuar o seu, porém ela não é minha mãe. Minha mãe era um trejeito de boca, como quem faz um esforço de coser um botão. Quer dizer, ela é e não é, né? Nunca desistiu a minha mãe, não com a força que o passado, nesse tempo uno e eterno, nos traz e eleva para a morte. E minha mãe não me comove sem que eu faça um esforço e diga: ali está minha mãe. E se não houver um jeito de crepúsculo, a rua molhada, o barulho de rádio, não há mãe. Não há minha mãe sem que meus irmãos, sem a prosódia do Recife, até uma voz clara serve ou o gosto de uma fruta, e o seu retrato é falso, mais falso do que todos os retratos. E ela já não é pessoa alguma, e falo dela somente porque ela não é nem ausência, nem um pé de pau, uma rã, uma dor doce e boa, uma tolice da infância. Tem brevidade aí, tem unidade, né, porque a mãe é tudo em torno do retrato da mãe, né? Tem gratuidade também, porque afinal de contas é um retrato apenas da mãe, mas é o pensamento subjetivo que constitui o poema, né? Enfim, concluindo o quadro apresentado até aqui e terminando, né, voltando à nossa pergunta inicial. Existe um poema em prosa brasileiro? Existe um poema em prosa do Brasil, que não seja apenas no Brasil? Bom, pelo que eu tentei mostrar aqui, eu acho que o capítulo do poema em prosa nos mostra justamente que a matéria da cultura e da história se confundem, né, porque elas são margens de um mesmo rio que corre, né? Uma resposta possível começa por aceitar que o espírito de imitação fazia parte do século XIX no Brasil, devido justamente à sua origem colonial e tão dependente de Portugal na economia e da Europa na cultura, né? Foi necessário, de fato, o país começar a romper o ciclo da dependência econômica internacional para soprarem ares novos aqui, né? Por outro lado, também a obsessão nacionalista que tanto marcou a escrita e as preocupações dos nossos autores modernistas, como eu disse, pode ter contribuído para inibir, sim, a experimentação proporcionada por esse gênero ainda novo, né? Tal como sucedia na Europa, porque na Europa o poema em prosa teve uma vida fecunda toda a primeira metade do século XX. Para a turma da Semana de Arte Moderna, o mais importante era combater a artificialidade dos versos parnasianos. Enfim, de certa maneira, a partir da Segunda Guerra, né, a partir dos anos 50, conforme eu quis demonstrar aqui, representado, né, na obra do Aníbal Machado e do Ferreira Goulart, acho que a gente faz essa virada, né? E, de certa maneira, é uma virada que eu aponto. Eu escrevi um livro publicado ano passado justamente sobre o poema em prosa, mas é sobre o gênero do poema em prosa, onde eu tento caracterizar o poema em prosa mais contemporâneo justamente como sendo uma pequena reflexão. Quer dizer, deixou de ser da ordem das imagens surrealistas, da ordem do inconsciente, como era muito fortemente na primeira metade do século XIX, para assumir o caráter reflexivo e crítico da sociedade, sim, né? Ora, isso está presente nos poemas em prosa do Goulart, né? Isso está presente nos poemas em prosa da geração dos anos 70, da poesia marginal. Essa inquietação está presente na Ana Cristina César, né, com o poema que a gente viu aqui e tudo mais, né? E se essa tese estiver correta, quer dizer, talvez não seja exagero dizer que o percurso do poema em prosa, de certa maneira, né, acaba produzindo uma segunda revolução estética na nossa poesia, né, mais subliminar, né, a partir dos anos 50, quer dizer, porque ela também ajuda a ampliar a experiência poética brasileira, dar nova forma de expressão à mão dos poetas, né, um repertório também mais amplo, né, uma internacionalização maior da nossa literatura também, né. Enfim, eu acho que isso explica, em parte, por que o assunto... Mas, porém, foi uma revolução ainda subterrânea, e isso explica por que o assunto ainda é pouco discutido e mesmo conhecido por muita gente. Eu convivo com muita gente de letras, etc. e tal. Quando se fala sobre poema em prosa, a pessoa fala, é prosa poética, não sei o quê, isso aqui é... Há uma confusão ainda muito grande a esse respeito. Mas eu acho que agora a gente começa a ganhar um pouco terreno em cima disso. Espero que essa conversa da gente tenha contribuído. Muito obrigado a vocês.
Amigos, este ciclo, repetindo, criado pelo poeta Antônio Carlos Sequim, nosso confrade, começou o ciclo Vertentes da Literatura Brasileira com o confrade Cícero Sandrone, falando da relação entre literatura e jornalismo. E o Cícero inverteu a questão, fez uma pergunta: jornalismo é literatura? E nos deu a aula que nos deu, né? Fez um passeio histórico pelos dois gêneros, né? E, curiosamente, você agora, ao falar do poema em prosa, também fez uma pergunta, né? Se existe poema em prosa no Brasil. E, a partir daí, fez uma bela viagem pela questão, fez um trabalho didático, uma didática poética, e discorreu as origens, como Cícero fez também um passeio histórico pelo seu tema, o que o enriqueceu muito, sem dúvida. Um trabalho de um leitor, de um poeta e um professor, e não necessariamente nessa ordem, na ordem que a gente quiser, que você quiser. Enfim, enquanto você falava, Fernando Paixão, das imitações do Baudelaire, o Baudelaire ficou o grande nome, os pequenos poemas em prosa dele passeiam pela sua investigação como uma sombra sobre os demais que surgiram depois, até o modernismo. Aí você disse que depois do modernismo o poema em prosa parece que se enfraqueceu, já não criou muito interesse, até chegar Aníbal Machado de Ferreira Goulart, depois, e levanta o tema, o poema em prosa. E, enquanto você falava, você expunha, eu ficava me perguntando se, de alguma maneira, o poema em prosa não teria marcado a sua presença aí pela metade do século XX na crônica. Quer dizer, eu acho que a nossa crônica, de alguma maneira, ela foi muito marcada sobretudo de cronistas como Rubem Braga, o Antônio Maria, o pernambucano Antônio Maria. Eu nunca me esqueço da crônica, a última crônica dele, Lá se vão os velhos camaradas, quer dizer, antes dele morrer, que eu li aquilo como se estivesse lendo um poema em prosa. Enfim, muito obrigado por sua aula, pela sua presença, por estar aqui entre nós, e agradecer também a presença de todos e lembrar que o próximo ciclo chama-se Novos Olhares. Começa dia 7 de abril, terça-feira, às 17h30, todos estão convidados. Tem a coordenação competentíssima da acadêmica Rosisca Darcy de Oliveira, e o conferencista é Roberto Lent. O título: Os Cérebros de Einstein e de Mozart, o que eles tinham que eu não tenho. Com certeza eu não tenho nada que eles tinham. Os próximos eventos serão MPB na ABL, 8 de abril, quarta-feira, às 12h30, com Claudete Soares, Claudete e a Bossa do Rio, Canto para os 450 anos. E depois teremos música de câmara na ABL, 9 de abril, quinta-feira, às 18h. Celina Servinsky e Miguel Rossellini, piano a 4 mãos. Boa noite e muito obrigado.